pegar a parte de Marte aqui e a parte do corpo humano. O corpo humano é o nosso limitante de tudo. Eu consigo colocar um elemento robótico, uma espaçonave em situações complexas, pode botar até perto do Sol, lá é um Sol, né? Você pode colocar, né? Posso colocar em Mercúrio, pode colocar lá na Europa e assim por diante. E o ser humano é muito delicado. Nosso organismo é muito delicado, a gente vive pouco. É estranho falar isso, mas comparado com os tempos e distâncias de interplanetários, a gente vive pouco. Nosso corpo ele foi desenvolvido em condições muito estreitas de temperatura, pressão, vibração, G e etc. Mas nós temos uma vantagem grande, a adaptação. O corpo humano adapta muito rápido a novas condições. Você vê as pessoas que vivem na Sibéria, que vivem no Alasca e assim por diante, né? Eles se adaptaram àquelas condições. E nós temos exemplos na Terra também de outras que são criaturas que não são seres humanos, mas que vivem em condições extremas, né? Ok, para a gente ir para fora, vamos supor, para Marte. Aliás, tem uma série bacana também de Mars, né? Mars também, outra série legal pra caramba. Apple TV também? Sobre isso. Na Netflix. Na Netflix tem. O que acontece? O ser humano, à medida que ele chega num lugar, no começo ele precisa de muito sistema de manutenção de vida, né, para pressão, para tudo isso, e vai ser importante o desenvolvimento dessas coisas nas condições da Lua, para depois desenvolver também nas condições de Marte, que obviamente não são iguais, mas o seu desenvolvimento de tecnologias, né, segue em princípios semelhantes. Aí você chega lá e, à medida que a gente vai tendo mais tempo em Marte com a participação humana, o nosso corpo vai se desenvolvendo. Tem até umas figuras que eu já vi que eu acho horrível aquilo, né? Você vê assim, como ficaria o corpo humano depois de muitas alterações genéticas ficando no espaço. Fica horrível, mas tipo parece os homens cinza lá, né? Porque a gente vai se adaptando, a genética vai mudando, entendeu? Então, várias gerações vão nascendo em Marte, lá pela terceira, quarta já é outra coisa. Você imagina o seguinte, a Lua, com relação à Terra, é relativamente perto aqui. Sim. Isso que eu ia falar, em termos de distância, qual seria... A Lua é 400 mil quilômetros. E Marte? Marte, quando está mais próximo, é 60 milhões. Depende da posição. Lembra que são ordens de grandeza muito diferentes. Os dois planetas estão orbitando o Sol, né? Então, você tem que sair na janela correta para ficar mais próximo de Marte. Mesmo assim, vai demorar um tempo considerável para você chegar lá. Você tem todo o sistema que vai ter que sair da órbita da Terra, acelerar, chegar numa certa velocidade, desacelerar para você poder entrar na órbita de Marte, para você não fazer uma hipérbole ali e ir embora por lá. Aí tem todo o procedimento de pouso, que aí vem aquela questão que a gente falou da espaçonave, do foguete pousando. Foguete dando ré. Que não é fácil, não é a mesma atmosfera da Terra, muito mais rarefeita e não tem arrasto para nos ajudar nesse caso, a pousar. Aí você vai chegar lá em condições, não é como pousar aqui, aí o pessoal vai lá te resgatar, vai para o hospital, assim, lá não vai ter nada disso. Então vai ter que montar toda a estrutura para lá. O corpo humano vai ter que resistir. A gente vai ter que ter sistemas muito interessantes. Um filme também, Perdido em Marte, também mostra certas dificuldades ali. Você gosta desse, amor? Esse é muito bom. E depois a gente vai ter que voltar, né? Tipo assim, as primeiras missões, espera-se voltar, né? E aí, vamos dizer assim, a porta torce o rabo, porque você vai ter que ter combustível para voltar, você vai ter que se alimentar lá, você vai ter que se alimentar na viagem. É complicado. Então, você vê, por isso que o programa espacial é tão apaixonante, porque ele traz desafios gigantescos que envolvem muitas áreas de conhecimento, inclusive, às vezes o pessoal fala, e as áreas sociais? Também. Também, humanidades sociais. Precisa, eu acho. Precisa e muita coisa. Então, para aqueles jovens que estão assistindo, por exemplo, estão pensando aí numa carreira, né? Assim, pense no programa espacial. Mas eu sou, sei lá, antropólogo. Tem jeito também, pode ser. Né? Eu sou, sei lá, engenheiro, obviamente tem, e muitas coisas. Então, muitas das carreiras podem trabalhar no programa espacial. Pensando até em tempo de viagem, hoje, com as condições que a gente tem em termos de tecnologia, quanto tempo levaria para o homem sair da Terra até Marte, feita a viagem? Assim? Hoje as naves, elas levam em torno de 8 ou 9 meses. Tá? As naves que a gente manda aí, as últimas que foram, elas levam em torno de 9 meses. É interessante falar, essa janela aí, ela acontece a cada 26 meses, em média.
Então você só pode viajar para Marte a cada 2 anos. Porque é quando está na posição ideal. Aham. É uma elipse a órbita, né? A Então órbita tem pontos elipse, mais então você tem. O próximos. que você faz? É igual o futebol, sabe? Jogar a bola no ponto futuro. Então Marte passou aqui um pouquinho, você manda a nave antes para encontrar com Marte lá na frente. Entendi. Quando Marte está muito longe, no outro lado aqui da órbita, não adianta você mandar, você vai ficar viajando anos até capturar Marte, entendeu? E esses 9 meses valem quanto tempo para a pessoa? Não, né? 9 9 meses. 9 meses mesmo. Agora a gente não sabe se o ser humano, talvez seja um pouquinho mais. Eles falam que para até reduzir um pouco a velocidade, né, para ser um negócio melhor, 1 ano. Vamos supor 1 ano. Tá? Vai demorar 1 ano para viajar. E nisso a NASA fez um projeto muito legal, que foi a missão de 1 ano no espaço, com o Scott Kelly e com o russo Mark. lá, eu esqueci. É o Scott e o Mark. O Mark é o irmão gêmeo dele, que ficou na Terra, e o Scott Kelly passou 1 ano no espaço. Para ver o efeito Para comparativo. ver o efeito no corpo humano. Porque o corpo, tá aqui o Marcos Pontes, Era que isso pode que eles dar estavam experiência. querendo falar antes do podcast. Gente, fica quieto, eu quero falar Não, dentro e ele do tá aqui, podcast. ele pode contar pra gente quais são os efeitos, cara, que você ficar no espaço dá no corpo. São muitos efeitos. Boa parte dos astronautas voltam, eles começam a usar óculos, né? Tem Eles não usam, voltam usando. Sequelas, vamos chamar assim. Dá várias, ele pode contar aí a experiência Se dele. quiser, eu conto algumas favor. dessas coisas. Não é para desanimar o pessoal que quer ser astronauta, não. Mas faz parte, é bom ter o conhecimento. Porque a gente tem que conhecimento entender, assim. porque imagina você viajar 1 ano até Marte, chega lá e agora? Você vai ter que descer sozinho. É o que eu brinco com a apresentação do Elon Musk, ele coloca o astronauta chegando lá, abrindo a porta, sozinho, Pleno. tranquilo. Eu falei, cara, não vai ser assim, né? Mas conta aí. Lembra do seguinte, no espaço, o espaço é um ambiente muito hostil para a nossa saúde. Primeiro você tem radiação, né? E enquanto você está na estação espacial, você está fora da Essa atmosfera. radiação vinda do Sol ou viajando pelo espaço? Então, geral, a gente tem. Na estação espacial, a 400 quilômetros, você está fora da proteção da atmosfera. Você tem, então, mais exposição a esse tipo de radiação que é filtrada pela nossa alta atmosfera. Mas você ainda está dentro do nosso campo magnético, que protege de outros. Graças a esse campo magnético, a gente não tem o efeito do chamado vento solar, né? Partículas de altíssima, depois ele explica com detalhes, mas partículas de altíssima velocidade, energia, assim. Agora, quando você sai de tudo isso e vai para outro planeta, você está exposto a isso. Então, você precisa de sistemas na espaçonave para proteger os astronautas desse extremo valor de radiação. Esse é um ponto primeiro. Nosso corpo, obviamente, é muito suscetível à radiação. Primeira parte. Segunda parte, quando você está em 0G, né, o nosso corpo foi desenvolvido aqui, com 1G, nessas condições. Gravidade. Com gravidade, né, uma gravidade. Quando você entra lá em 0G, ou microgravidade, o seu corpo perde muitas referências. Então, isso dá alterações no sistema cardiovascular, alteração no sistema hormonal, alteração no sistema imunológico. Eu, por exemplo, sou praticamente surdo nos 2 ouvidos, eu uso aparelhos nos 2 ouvidos, porque o meu canal, os canais do externo, do tímpano até a orelha, né, tem o canal ali, né, o meu corpo começou a atacar a parede desse canal, achando que tem algum tipo de infecção. Isso é meu sistema imunológico, ficou meio perdido nesse negócio, aí eu cria pele de cicatriz, ele ataca mais pele de cicatriz, aí vai fechando, eu tenho estenose dos 2 ouvidos, já fiz 3 cirurgias e não tem jeito. Isso foi a missão? Duas coisas. Eu tenho 2 fatores contribuintes, como a gente diz em investigação de acidente. Um deles é a missão, né, a parte do espaço que ataca o sistema imunológico. Modifica o sistema imunológico, ataca. E o outro, ser mergulhador. Mergulhador também tem esse tipo de problema. Então, essas 2 coisas contribuem. E muitos anos de estresse no ouvido, com aviação e etc. Ou seja, é uma parte importante. Se você for pensar, outro ponto muito importante é perda, para esses voos de longa duração, é perda de densidade óssea. Então, no espaço, como você não tem o peso do seu corpo em cima dos seus ossos, o corpo é muito econômico, ele fala, não preciso produzir células ósseas. Aí você fica com osteoporose induzida pela microgravidade. E isso é um problema sério para voos de longa duração. Outras coisas que acontecem são alterações por causa da redistribuição de líquido, alteração de pressão intraocular, pode causar problemas de visão mais tarde e assim por diante. Ou seja, tem vários efeitos no corpo humano. Aí você fala, quando eu volto do espaço e venho para cá, eu tenho um hospital, tenho os médicos todos me esperando. Você é puxado, o cara te tira, né? Na maca, põe na cadeira. Tira, põe na tem uma cadeirinha. equipe para pegar os astronautas e colocar, você fica ali um tempo. Você não faz nada para se adaptar novamente à gravidade da Terra durante Aí o na tempinho? volta você tem um tempo, geralmente demora 3 vezes o seu tempo de voo para o seu corpo readaptar Entendi. aqui normalmente nas coisas. Lá você vai ter que chegar e continuar a fazer. E você vai ter que ficar, você imagina, 1 ano para ir,
vai dar o quê? 1 ano para voltar, 1 ano para ficar e 1 ano para voltar, basicamente, se considerar as órbitas. Então, São 9 3 anos para anos de voltar a missão. readaptar aqui na Terra. Então, não é muito fácil, não, essa Nossa. situação. E em Marte, lembrar que em Marte você vai encontrar, além da falta de infraestrutura, né, para cuidar, pelo menos nas primeiras missões. Aliás, uma coisa que o pessoal me pergunta assim, você iria para Marte nas primeiras missões? Apesar de tudo isso, eu iria. Né? Depois eu explico por Eu quê. achei que ele ia falar não. Eu Jurei iria. que ele ia falar não. Eu iria. Mesmo porque eu vou estar já com 70 e tantos anos naquela data. Lembrar que o John Glenn fez o segundo voo com 77 anos. 77, Né? o John Glenn foi Então, nisso. eu iria. Agora, lá em Marte, você também está sujeito, lembrar que a atmosfera é diferente daqui, tem todas essas questões de atmosfera, do ar, entre aspas, que existem lá. Você está exposto à radiação, tem a temperatura também altera bastante. E sabe lá o que mais que pode se encontrar por lá, que a gente sabe um pouco de lá, com os rovers que foram para lá, mas não sabe tudo. Então tem que aprender muita coisa se for lá ainda. É complicado. Eu brinco com o pessoal que me assiste, eu falo que esse é o fator tripa, cara. Que é o ser humano. Porque o resto a gente tem. Faz sentido. A tecnologia, tudo, a gente já tem para ir para Marte. Isso aí não é segredo. A nave, a gente já sabe mandar, a gente já sabe como pousar, basicamente. A gente já pousou vários rovers, vários landers. Só que, e o ser humano? Esse é o ponto.